As criaturas sobrenaturais que a Bíblia descreve e que não são anjos nem demônios. Um reino invisível que não aprendemos na igreja. Pouca gente percebe, mas a Bíblia não é apenas um livro de fé, moral ou espiritualidade. Ela é um documento que registra encontros com seres que não se parecem com nada que a nossa imaginação moderna consegue compreender. Criaturas que surgem em visões, seres híbridos com múltiplos rostos, rodas vivas cobertas de olhos, gigantes que andaram entre humanos, guardiões cósmicos que nunca receberam o nome de anjo ou demônio. A Bíblia descreve um ecossistema espiritual extremamente complexo, muito maior do que aquilo que a teologia tradicional permite aparecer nos púlpitos. Hoje, vamos atravessar esse véu. Prepare-se para uma jornada profunda, desconfortável e reveladora pelo lado menos explorado das Escrituras. Os querubins, seres de 4 rostos e corpo de fogo. A imagem infantil de querubins como anjinhos bebês com asas é completamente falsa. A Bíblia descreve querubins como entidades vivas de altíssima hierarquia, criadas para guardar portais, tronos e dimensões espirituais, e não como mensageiros. A visão de Ezequiel. Em Ezequiel 1 e 10, encontramos um dos relatos mais perturbadores da Bíblia. 4 criaturas vivas, cada uma com 4 rostos: homem, leão, boi e águia. Corpo brilhante como brasas incandescentes, pernas reluzentes como metal aquecido, mãos humanas sob asas, vozes que ecoavam como trovões. Estas criaturas não falam, elas não trazem mensagens, elas manifestam a presença e o movimento do próprio Deus. São criaturas de energia pura, consciência coletiva, guardiãs da glória. Ninguém prega sobre isso porque a visão é simplesmente assustadora demais. As roupas de fogo. Os seres que acompanham o trono. No livro de Daniel, aparecem seres que brilham como tochas vivas, chamados de seres de fogo, ou seres flamejantes. Eles não são anjos, não trazem mensagens, não aparecem enviados a homens. Eles existem perto do trono, numa função que a Bíblia não explica completamente. A única coisa clara é que são seres de fogo vivo, como se fossem consciências espirituais inflamadas, conectadas à própria energia divina. Em Daniel 7, o texto diz: milhares serviam ao ancião dos dias e milhões assistiam diante dele. Esses milhares não são anjos, e o texto não os nomeia. A Bíblia dá a entender que o reino celestial é muito mais povoado do que imaginamos. As roupas de fogo, as rodas cheias de olhos. Essa é provavelmente a criatura mais perturbadora de toda a Escritura. Descritas também em Ezequiel, as rodas vivas, chamadas pelos estudiosos de ofanins, são entidades espirituais com aparência de rodas entrelaçadas, feitas de cristal, girando em todas as direções, cobertas de olhos por toda a sua extensão, movendo-se sincronizadas com os querubins. Não são veículos, não são instrumentos, não são metáforas poéticas. O texto deixa claro, são seres vivos. O aspecto mais chocante é que suas rodas parecem consciência pura, seres cuja forma não é corporal, mas geométrica e multidimensional. A teologia tradicional evita esse tema, porque ele desafia completamente a nossa noção de criatura espiritual. Os gigantes Nefilim, híbridos entre o céu e a terra. Agora chegamos a uma das partes mais polêmicas e misteriosas da Bíblia, os Nefilim. Gênesis 6 descreve algo desconfortável. Os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram formosas e tomaram para si todas as que escolheram. Dessa união surgiram gigantes, homens violentos, seres híbridos desproporcionais. A palavra Nefilim significa literalmente os caídos, os derrubadores, os que fazem outros cair. O que eram esses seres? A teologia evita responder porque a própria Bíblia descreve homens com estatura sobre-humana, guerreiros temidos, povos inteiros descendendo deles, seres que reaparecem até na época de Davi, como Golias.
Essas criaturas não eram anjos, não eram demônios e não eram humanos comuns. Eram um terceiro tipo de ser que surgiu de uma interferência espiritual direta na genética humana. Seres que caminham entre dimensões, os vigilantes. No livro de Daniel aparece um termo intrigante, vigilantes. Daniel 4 diz: um vigilante, um santo, desceu do céu. Mas esse vigilante não se comporta como anjo. Ele não traz mensagem divina, ele traz um veredito. Seres vigilantes no conceito hebraico antigo são entidades responsáveis por supervisionar nações, reis, territórios e eventos cósmicos. Eles são executores e observadores, não mensageiros. Nas tradições judaicas, vigilante não é sinônimo de anjo, é um tipo totalmente diferente. Eles são juízes celestiais, seres que atuam silenciosamente na história da humanidade. As hostes celestiais, seres que não têm forma humana. Quando a Bíblia fala das hostes, não está falando de anjos soldados. A palavra se refere ao exército celestial que inclui seres luminosos, criaturas energéticas, entidades sem forma definida, consciências espirituais que guerreiam em planos invisíveis. A ideia de que são anjos guerreiros é moderna. O texto hebraico não diz isso. Hostes são multidões espirituais que defendem portais, conduzem batalhas, sustentam dimensões. É como se o reino espiritual tivesse um ecossistema militar, composto por seres de naturezas diferentes. A serpente flamejante, os serafins. Os serafins aparecem também em Isaías. Eles são descritos como seres ardentes, cujo nome deriva de saraf, que significa arder, queimar, serpente flamejante. Os serafins têm 6 asas, cobrem fosse e pés, voam ao redor do trono, proclamam Santo, Santo, Santo. Possuem uma glória tão intensa que Isaías desmaia ao vê-los. Tradicionalmente são chamados de anjos, mas o texto não usa essa palavra. Serafins não são mensageiros, são criaturas flamejantes, representantes diretos da pureza divina. O homem de linho, o ser que caminhava entre fogo e joias. Em Daniel 10, surge um ser que não é identificado como anjo, rosto brilhando como relâmpago, olhos como tochas, braços e pernas como bronze polido, voz como o rugido de multidões, vestido de linho radiante. Daniel desmaia só de olhar para ele, os homens ao redor fogem apavorados. Quem era esse ser? O texto não diz. O mais impressionante é que ele não age como mensageiro, mas como comandante de forças espirituais. É possível que representasse uma entidade superior, talvez um príncipe espiritual. Os filhos do Altíssimo, seres que participam do conselho divino. No Salmo 82, encontramos algo que derruba muitas certezas. Deus está na congregação divina, no meio dos deuses, ele julga. A expressão deuses aqui é Elohim, seres espirituais, não humanos. O Salmo mostra uma reunião do conselho divino, onde Deus julga outras entidades espirituais. Esses seres governam nações, influenciam reis, são responsáveis por territórios e prestam contas diante do trono. Não são anjos, não são demônios, não são humanos, são seres celestiais que participam da administração do cosmos. Uma verdade chocante que quase nunca aparece nos púlpitos. As entidades que lutaram contra Daniel, o príncipe da Pérsia. Em Daniel 10, o mensageiro espiritual revela que foi impedido por 21 dias por um ser chamado de príncipe da Pérsia e depois pelo príncipe da Grécia. Estes príncipes não são anjos. Nenhum anjo consegue deter outro por 21 dias. Eles são autoridades espirituais, governantes de dimensões que representam poderes territoriais. É um tipo totalmente distinto, entidades que comandam estruturas espirituais sobre impérios humanos. Conclusão: a Bíblia é um mapa de um mundo invisível muito maior do que ensinaram para você. Quando olhamos para tudo isso, percebemos que a Bíblia não descreve apenas anjos e demônios, ela apresenta um universo inteiro de criaturas, seres com funções, formas e naturezas completamente diferentes, entidades que operam no fogo, na luz, na geometria, na energia,
seres híbridos, vigilantes, príncipes, conselheiros cósmicos, criaturas que não cabem na nossa teologia moderna. Nós fomos ensinados a imaginar um reino espiritual simples, mas a Bíblia revela um multiverso divino, repleto de criaturas tão complexas que nossa mente só consegue captar uma sombra do que elas realmente são. E todas elas, sem exceção, apontam para uma verdade: o universo é infinitamente mais misterioso, vivo e cheio de camadas do que aquilo que vemos ou entendemos.